Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo 9, a influência dos mitos na formação da personalidade, conceitos incorretos e perturbadores e estabilidade de comportamento. Nos relacionamentos saudáveis, ninguém conseguiria viver sem a harmonia do grupo populástico no qual se encontra. Animal gregário, ser humano nutre-se de vibração, presença de outro igual, que o estimula para avançar na busca da sua autorrealização. Então, ela vai trazer que o ser humano ele é um animal gregário, a se nutrir da vibração e da presença de outro igual, que o emula a avançar na busca autorrealizativa. O relacionamento social é de grande importância para desenvolver valor que se encontra adormecido no refolho inconsciencial, aguardando estímulo que o faça exteriorizar-se. Isso somente será possível na convivência com outro indivíduo da mesma espécie. Então, ela vai trazer desse relacionamento na sociedade, que é de importância grande para desenvolver valor, que esteja adormecido no refolho inconsciencial, a aguardar um estímulo que o faça exteriorizar-se. Isso somente será possível convivendo com outro indivíduo da mesma espécie. O isolacionismo é sintoma de emocional desajuste, portanto de psicopatologia, que necessita ser aplicada uma terapia competente. Na convivência com o próximo, o ser humano lima a aresta interior, ajusta-se ao grupo, aprende que a sua perfeita sintonia com os demais resulta em produção e aperfeiçoamento moral para todos. Então, é nessa convivência com o outro que a gente vai limando a aresta interior, nos ajustando ao povaréu. Vamos aprendendo que a nossa sintonia perfeita com os demais resulta em produção, aperfeiçoamento moral para todos. O indivíduo ele vai conseguindo se perceber uma peça que precisa estar fazendo uma produção em benefício do local onde está. O seu crescimento é conquista geral. Seu fracasso, desastre coletivo. Portanto, nesse mistério, descobre a beleza da harmonia, que resulta de uma identificação perfeita com os componentes do conjunto. Então, ela vai trazer que o crescimento de um é conquista geral, da mesma forma que o fracasso de alguém vai reverberar um desastre para a coletividade. Portanto, nesse mistério, o ser descobre a beleza da harmonia, dessa orquestra afinada, que resultará numa perfeita identificação advindo disso com os componentes do conjunto. Quem duvide do valor da renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do populacho, observe numa orquestra qualquer instrumento que se destaque. Por exibicionismo, destoando da pauta musical, e teremos a tragédia do esforço de todos. Então, ela vai fazer essa comparação de uma orquestra, porque é primacial a renúncia pessoal em favor do aperfeiçoamento do grupo. É por esse motivo que qualquer instrumento numa orquestra que deseje por exibicionista se destacar e destoa da pauta musical é a tragédia do esforço de todos, porque vai interceptar e comprometer o esforço dos outros instrumentos naquele areal orquestrático. Portanto, assim, há necessidade psicológica, ética, moral em favor do relacionamento entre as criaturas, particularmente quando esse pode ser saudável. Então, ela vai dizer que é imperioso o psicológico, moral e ético em favor do relacionamento entre as pessoas, particularmente quando esse pode ser saudável. Sua proposta se fará mediante intercâmbio fraternal, aspiração cultural, doação dignificadora que se converterá em esforço de construção de momento enriquecedor. Então, ela vai trazer dessa proposta via esse intercâmbio fraternal, essa linguagem nobre, essa aspiração cultural, essa dignificadora doação, a se converter em esforço, que constrói momento enriquecedor, porque é esse suor que faz a edificação de instâncias que enriquecem. E nos dias de hoje, a gente percebe que tudo aquilo que desafina significa um risco
enorme na transição planetária, porque nós estamos na última hora. E isso significa que os trabalhadores desse momento, que se empenham para auxiliar a humanidade terrícola, são os laboradores da última hora, que Jesus vem trazer. É nesse sentido que nós vivemos um momento onde, consoante Kardec, ele vai trazer em obras póstumas, e que inclusive ele já houvera feito o aclaramento disso, onde é colocado que alguns sinais da transição planetária estariam ligados ao aumento do enlouquecimento, que na linguagem de hoje se traduziria em depressão, pânico, fobias mórbidas, transtorno, neurose, psicoses de todo matiz. E é trago para Kardec que um aumento nessa contingência se verificaria na transição planetária e um aumento de suicídio, até mesmo em criança. A gente tem uma estatística de aumento de mais de 300% em tentativa de suicídio em criança de 6 a 11 anos, que passa aí 6, 7, 8, 9, 10 até os 11 anos. Então, a gente tem, por exemplo, no Japão, um aumento vertiginoso em tentativas em crianças de autoextermínio, mas isso está lastrado pelo orbe todo. Então, no Brasil, uma cidade, a gente tem aí diariamente um pré-colocamento de 3 tentativas nesse sentido. Pessoas que participam de mocidade espírita tentando o auxídio. Na Faculdade de Medicina da UFMG, existe, por semestre, um estudante de medicina que se autoextermina. Então, são estatísticas que trazem para nós a gravidade do problema e é algo que já houvera sido pré-colocado para Kardec, que seriam sinais da transição planetária. E, inclusive, vai ser trago que, nesse período que nós estamos vivendo, as pessoas, elas já seriam riscadas do mundo dos vivos, mesmo organicamente encarnados, pela incapacidade e inaptidão mental para lidar com as questões desse período que viriam a fluxo e trariam pressão e tentativa de esmagamento. Então, nós estamos correndo esse risco e por isso que existe um alerta para que nós somemos esforços para o auxílio recíproco. Porque o momento da transição planetária, que é essa última hora, define aqueles que vão repetir daqueles que vão vencer. Então, nós que estamos encarnados na Terra hoje, já experimentamos um degredo que pode ter acontecido no nosso passado espiritual. Mesmo que haja aquele que vem em caráter de missionaridade e que não chegou a ser degradado em algum momento, mas muitos de nós terrícolas temos experiência de degredo pregresso. Inclusive a nossa vinda para a Terra, que pode ter sido via um degredo. E é nesse sentido que a gente tem um benfeitor que nos acompanha desde antes da gente ter sido degradado para a Terra e que continua nos acompanhando. Por esse motivo que, na nossa encarnação atual, nós precisamos somar esforços para que o máximo de pessoas consigam vencer e não tenham que repetir essa prova que vivem e não tenham que ser degradados novamente para um planeta inferior à Terra, porque a Terra vai subir na escala dos orbes. Repetir nesse momento poderá implicar em ser degradado para um planeta inferior. Pela própria movimentação que está acontecendo da subida da Terra nas escalas dos mundos.
Então é um momento grave. E esse instante que nós vivemos pede dos trabalhadores fiéis um fôlego diferenciado, uma condição de suportar adversidades importantes, limites, que inclusive é traduzido para nós quando Jesus fala do vinhateiro, onde ele traz sobre esses serviçais da última hora, em que ele vai trazer como exemplo para nós a vinha, que para produzir um bom vinho precisa sofrer. Aquela plantação de uva, se não tiver alterações drásticas entre frio e calor, passar sede, passar fome, não produz uma uva boa, de qualidade. Então, o agricultor, ele pinga água sobre aquela plantação, ele não dá um copo e vira em cima da planta. Ele pinga algumas gotas de água, a mesma coisa referente à alimentação que é dada para essa planta, é bem limitado, e as alterações de clima que essa planta precisa receber para que produza de qualidade o fruto da uva. Então, a vinha ela passa frio, passa calor extremos para ela, que são experiências de sofrimento para essa planta, passa sede, passa fome, limítrofes, que significa dor para ela, para que ela consiga ter uma produção adequada. Então, no momento que nós vivemos, a gente percebe essa oscilação violenta de energias na Terra, situações desafiadoras, e que vão traduzir a ação de alguns de tentar fugir disso pelo suicídio. Que, na verdade, não vai resolver, porque a pessoa vai encontrar o que ela fugiu lá na frente piorado. Então, antes que ela já fique em frente, tente lidar com o que está acontecendo. Mas esses sinais que nós estamos tendo nos convida a contribuir para que o máximo de pessoas dê conta desse momento, de continuarem encarnados na Terra e de conseguirem fazer o seu programa reencarnatório adequado, de acordo com o pleiteado, implorado e acordado no astral, acontecer aqui. Por isso que aquele que persiste, que procura ser bom nesse cereal, como nós temos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, Sócrates e tantos outros, que nos lembra na Terra que nós temos que ser bons, que nós temos que ser pacíficos, que nós temos que raciocinar sabiamente. E isso significa que quando o indivíduo ele vai logrando ser bom, virá um olhar mau na sua direção, como na parábola que Jesus traz. Porque o fato do senhor da vinha ter combinado um denário com quem começou na primeira hora do dia o trabalho, e o que entrou na 11ª hora do dia recebe também um denário, aquele que começou a trabalhar na primeira hora, ele reclama e diz: mas eu comecei a trabalhar na sua vinha na primeira hora. Passaram-se 11 horas e você contrata alguém, porque o senhor da vinha continuou contratando ao longo do dia, porque muitos estavam esperando para contribuir no momento aprazado. Eles não estavam no ócio, na preguiça, eles estavam prestos, atentos, na vigilância. Quando o Senhor chamasse, eles iriam correndo para trabalhar. Nesse caso, seria aproveitável o trabalho mesmo de quem chegou na 11ª hora. E foi o que foi acontecendo. E perante esse cenário que entrou na primeira hora para esse labor, questiona o senhor da vinha, aquele que chega 11 horas depois, recebeu o mesmo salário. Ao que o senhor da vinha explica: eu combinei com você um denário, e um denário foi te pago, mas a vinha é minha, a moeda é minha, eu posso pagar para outrem que chegou depois o que me apraz.
Ou o seu olho na minha direção é mau por eu ser bom? Ou seja, mostra para nós que nesse momento da transição planetária, aquele que persiste na bondade, ele é olhado malevolamente. Inclusive quando a gente traz isso para a questão espiritual, do combate. Porque nesse momento que a Terra vive, conseguir sustentar a utilidade significa uma impactação profunda. Que os espíritos que não desejam o avanço da humanidade terrícola vão tentar parar, anular, frustrar esse esforço positivo. É por esse motivo que, quando a gente tem uma atitude que incentiva o outro a participar desse processo, começando com o nosso testemunho nobre, isso vai preparar esse outro uma individuação saudável, uma autonomia leal a Jesus, onde o indivíduo passa a ser capaz de enfrentar o desafio grato, colorido, leve, belo, aprimorando a sua atenção seletiva. O primordial. Nesse sentido que existem técnicas de uma associação livre de falar o que vem à cabeça quando a gente pensa em psicoterapia, mas que no caso do infante seria brincadeira, porque é onde a criança expressa a fantasia do seu inconsciente que se encontra na origem do seu adoecimento. Por isso que o indivíduo nesse momento que nós vivemos, que vive a sua espiritualidade, a utilidade, ele precisará estar atento para a necessidade de buscar ajuda profissional. Porque são preconceitos que ainda existem que precisam ruir por terra. Porque hoje na Terra muitos ainda acreditam que terapia é para quem está desequilibrado, é para quem está alterado mentalmente, que psiquiatra é para aquele indivíduo que é louco. O que são erros, falácias enganosas. Então a gente precisa desconstruir essas situações, porque a ciência ela é permitida, incentivada pelo Cristo, devido ao fato de ser um contributo para o momento atual que estamos. Inclusive existe o curso que está sendo dado na plataforma do Espiritismo.play, em que a pessoa faz uma inscrição e ela tem ali tanto a psiquiatria com a psicologia e os conceitos tragos atualmente a égide de Jesus sobre espiritualidade e saúde. Então, mesmo que a pessoa ela não tenha condição de se inscrever num curso de psicologia, de fazer um presencial nesse sentido, mas ela pode fazer um curso como esse oferecido pelo Espiritismo.play, que vai ajudar ela a lidar com as questões mentais, a dar o contributo aonde ela trabalha, aonde ela se movimenta, seja como assistente social, seja como enfermeira, seja como professor, onde ela está situada, curso que ela faz, que vai tratar de auxílio psíquico, que reverberará no ambiente em que ela está, ajudando. Então a gente vê que a Terra ela vive um momento que estão se multiplicando essas perspectivas desses cursos para a população em geral, porque nem todos têm condição de fazer uma faculdade de psiquiatria, de fazer uma graduação de psicologia, mas ele pode se inscrever num curso à distância que vai trazer para ele as bases de auxiliá-lo no local onde ele trabalha. Porque nós estamos sendo convidados por Jesus a estudarmos as ciências psíquicas, a fazermos a pesquisa nessas áreas. Como alguém que faz uma graduação de psicologia, faz um mestrado nessa área, um doutorado, a contribuir com o estudo nesse sentido. Porque nós vivemos um momento que precisa aliar a espiritualidade, a utilidade e a ciência psíquica nos seus estudos de diverso porte, para que nós nos ajudemos.
Por esse motivo que são convites que a gente recebe de contributo na hora gráfica A Terra Vive, onde indivíduos estão tendo ideação suicida, adolescentes, crianças em toda a faixa etária, inclusive no infante, onde o consumo de remédios controlados estão aumentando, onde existem situações de guerras que continuam acontecendo, distribuídos pelo orbe, as declaradas ou veladas, o aumento na agressividade, na cirurgia plástica, nos transtornos de autoimagem. E isso é algo que acontece quando a gente percebe uma foto que nós tiramos com algumas adolescentes de um trabalho que elas estejam apresentando de sistema circulatório. Quando essa adolescente vê essa foto, que geralmente é um registro que é feito naquele momento para fazer um portfólio do trabalho que está sendo realizado sobre aquele sistema do corpo humano, com o intuito do estudo que acontece ali em sala. E quando essa adolescente ela vê essa foto, ela traz alguma questão que não agradou. Então a gente percebe a preocupação com a aparência que acontece entre os adolescentes, que realmente ficam muito preocupados com o que está chegando para o outro da sua aparência. E isso virou um quadro mórbido, generalizado, onde 100% das meninas que estão entrando na pré-adolescência têm insatisfação com o seu corpo e tentam já fazer modificação por causa desse vazio em relação à própria imagem, criando uma série de ciladas para si mesmos, porque não conseguem acolher si mesmos como são, pelo contato com o midiático. Então, isso cria um curto-circuito na mente dessas meninas, que acabam adentrando para bulimia e anorexia, porque até um tempo atrás a gente não tinha relato de bulimia e anorexia em criança, e hoje isso já acontece. Porque cada vez mais cedo essa criança ela tem contato com a rede social, com os padrões materialistas que se impõem para o ser humano, para os desavisados, os imprevidentes, até mesmo considerando a infância, que é um período de natural desproteção e vulnerabilidade, que essa criança precisa ser protegida por um adulto, orientada adequadamente. Senão aquele padrão imposto pela mídia, ela vai tomar como uma reza, como uma oração que ela tem que pôr em prática, fazendo em si mesma alterações perigosas que danificam a própria circuitaria física, mental dessa menina. E isso a se traduzir no aumento vertiginoso que está tendo de procedimentos cirúrgicos, inclusive muitos deles com comprometimentos graves. Seja criança, adolescente, adulto, estão fazendo alterações na face, no corpo, que têm efeitos colaterais perigosos. Que a pessoa pode ter uma série de consequências que, para ela fazer isso, mesmo sabendo das consequências, mostra o desequilíbrio que está acontecendo. E isso traz para nós o momento que nós estamos vivendo. Nos meninos, o aumento da agressividade, da violência, porque está tendo aumento de consumo de testosterona. Isso tudo são reações da mídia que o indivíduo desprevenido, desequipado moralmente para os reais valores da vida, abraça essa situação, compra isso com seu pensamento e com a sua adesão a isso, e paga um preço altíssimo para atender aquilo. Então, isso está sendo trago para nós nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, a dúvida ela é bem-vinda, porque mostra o pensamento crítico ativo, em que o indivíduo está analisando, fazendo abstração e fazendo uma análise subjetiva e também objetiva, para que ele tenha condições de ajudar cada qual a atender o programa reencarnatório que traz.
Nesse sentido, que é um processo onde a nossa intimidade com Jesus é a base, porque é perante Jesus que a gente tem condições de explorar o bem nas suas diversas facetas aplicado na nossa vida, que é Jesus que vai nos dar essa luz, poder nos aperceber para a luta do pensamento e receber dele poder, intrepidez, força, coragem, arrojo, que promana da espiritualidade superior na nossa direção. Por esse motivo que a Joana ela vai trazer para nós que isso vai significar na relação que nós temos na nossa convivência diária, que há uma necessidade moral, psicológica, ética em favor do relacionamento entre as criaturas, particularmente quando possa ser saudável. Então ela vai trazer aspiração cultural, doação de identificador, intercâmbio fraternal, a se converter nesse suor de construção de momento enriquecedor. O estímulo humano funcionará de acordo com o propósito agasalhado, porque a mente, trabalhando neurônio cerebral, estimulará a produção de enzima própria ao sentimento de solidariedade ou à belicosa reação. Aspirar a ideia de teor elevado e mantê-las constitui meio seguro de conseguir relacionamento saudável. Então, ela vai trazer o estímulo humano funcionando de acordo com esse propósito agasalhado, onde o indivíduo tem isso em foco, em mira, e o seu psíquico talhará os neurônios cerebrais, estimulando a produção de enzima própria, o sentimento de solidariedade, e pela disciplina positiva do neurônio espelho, isso vai emular o outro a seguir esse caminho, ou ele poderá optar pela relação belicosa, na reatividade, na impulsividade, na instintividade, que o indivíduo está propenso à guerra, belígero. Portanto, quando eu aspiro a ideia de teor elevado e as mantenho, constitui um meio seguro de conquistar relacionamento saudável. Então, essa aspiração do teor nobre de pensamento e conseguir sustentar isso é o meio seguro, porque isso reverberará no meu relacionamento com o outro, que passa pelo testemunho. Então, no subsequente, a benfeitora traz da influência do mito na formação da personalidade. E um outro aspecto, gente, que acontece hoje tem a ver com muitos órgãos de fomento fazerem listas, seja daqueles que são personalidades do decênio, ou os que se destacaram no século, ou aqueles que mais influenciaram a mídia no milênio. Então, a gente tem na Terra hoje uma série de escalas onde são feitos elencamentos de nomes de personalidades pela influência que elas tenham acontecido, e que a gente tem que ter cuidado com isso, porque muitas pessoas estão fazendo bem anonimamente. E até mesmo a gente tem que ter cuidado, porque aquela pessoa que está numa lista de evidência, ela pode não ser uma referência alinhado à proposta de Jesus, que é quem nós seguimos, que é o nosso guia, o nosso modelo, o centro de toda a nossa cogitação. Nesse sentido que, mesmo que a mídia traga pessoas influentes na percepção do mundo, aqueles considerados heróis pela visão materialista, ídolos, podem ser espíritos encarnados fracassados moralmente. Enquanto que alguém que realmente está suando na proposta nobre, conseguindo ser leal a Jesus, está no anonimato. Até porque aquele que realmente está preocupado em auxiliar, ele não busca evidência, ele não busca plateia. Ele não quer o seu nome citado no que ele realiza, ele evita isso.
Ele vai fazer uma retirada de si mesmo de situações que ele perceba que alguém esteja tentando colocar ele num topo, como modelo a ser seguido. Ele sai disso, ele desvia dessas ciladas. Por outro lado, aquele que faz essa proposta leal ao bem, ele está aberto para a exposição necessária que precisará acontecer para que o trabalho seja realizado. Porque se eu tenho melindre e fico muito preocupada com a minha imagem, eu não vou dar conta de realizar o que Jesus está me pedindo. Existirá uma atenção para o meu testemunho, para aquilo que eu sustento vibratoriamente, para os valores que importam de pobreza, castidade, humildade. Mas eu serei intrépida. Eu abraçarei o labor com as consequências legítimas que venham. Quando a gente pensa na questão de um erro e o que isso significa, acontece que uma pessoa que seja muito inteligente, use isso para o mal, ela vai conseguir cometer determinados erros que uma pessoa que não tem inteligência dela não conseguiria. Então, uma inteligência diferencial não significa trabalho útil diferencial. A pessoa pode usar isso para o mal, para propalar a ideia materialista, para influenciar negativamente os outros, mesmo tendo uma capacidade de raciocínio acima da média, uma inteligência diferenciada. É nesse sentido que quanto mais inteligente o indivíduo é, mais livre-arbítrio ele tem. Porque ele consegue realizar coisas pela sua inteligência que, se ele não tomar cuidado, isso pode ser usado de maneira indevida. Quanto mais conhecimento alguém tem, inteligência, mais livre-arbítrio e mais responsabilidade no que faz. Então, alguém que está na idade da caverna não tem o mesmo livre-arbítrio, a mesma responsabilidade pelo que faz, do que um civilizado hoje na Terra. Porque aquele que hoje está encarnado na Terra, ele tem acesso a mais instrução, ele tem um desenvolvimento maior da sua inteligência, portanto, ele tem maior liberdade e maior responsabilidade por aquilo que pensa, que fala, que faz. Nesse sentido que o acerto e o erro, ele tem a ver com a maneira como eu vou lidar com aquilo que acontece, o meu posicionamento. E existe um risco em referente a isso, que inclusive Kardec ele vai trazer para nós no Livro dos Espíritos, que é quando o indivíduo ele quer fazer escolhas para atender a sua ambição. Então Kardec ele vai trazer que a ascensão de um eleva outros. A queda de alguém conduz outros ao abismo. A responsabilidade do indivíduo se torna expressiva porquanto autoconsciente dos compromissos que lhes estão reservados. Ele vai se entender o motivo de estar na Terra nesse momento como desincumbido do confronto e luta que lhe chega, preservando o valor humano e moral que lhe é próprio. Qualquer conflito que porventura lhe surgir, não mais será razão de perturbação, desequilíbrio, mas instância de ampliar, capacidade de solucionar e entender, crescer infinitamente, pelo seu futuro ser a conquista do si plenamente, a superar todo obstáculo decorrente de encarnação pregressa, com vista na desafiadora proposta do porvir. Mas aquele que vê felicidade apenas na satisfação do orgulho e do apetite grosseiro, fica infeliz quando não pode satisfazê-lo. No entanto, aquele que não se interessa pelo supérfluo, ele fica feliz com o que tem. E que para outro poderia ser uma grande desgraça, uma insignificância, porque riqueza não é aquele que tem muito.
é aquele que é feliz com pouco. Porque, na verdade, a infelicidade para muitos decorrerá de enveredar por um caminho que não é o que a natureza lhe traçou. É então que falta inteligência para ter êxito. Há lugar ao sol para todos, mas com a condição de cada um ter o seu e não do outro. A natureza não é responsável pelo vício da organização social, nem pela consequência da ambição, do amor próprio. O que faz o indivíduo se perder é o seu amor próprio, é a sua ambição. O faz sair do seu caminho, o induzindo a considerar como vocação o desejo de satisfazer certa paixão. Então, ele vê propósito de vida nisso, ele vê vocação nisso, ele vê o caminho que ele deve seguir, enquanto, na verdade, ele está satisfazendo uma sombra interior, um vício, uma paixão, uma carência, um vazio, que ele não soube administrar e resolver. Uma falta de sentido existencial. Mas, em vez de admitir isso espontaneamente, ele prefere acusar sua estrela, o astro da noite. Seria melhor ter sido um trabalhador bom e honestamente ganhar a vida do que ser um poeta mau e morrer de fome. Porque no propósito existencial do indivíduo ele é capacitado, porque houve um acordo no astral. Foi combinado isso com ele. Então existe uma pleiade de espíritos superiores que dará suporte para esse indivíduo atender ao seu programa reencarnatório. E isso é humildade, é quando eu ocupo o meu lugar, pagando o preço que for para isso. Porque não haverá facilidade também. O indivíduo, quando encontra a finalidade da sua encarnação e de maneira devotada, abnegada, desinteressada, realiza isso, ele continua isso de maneira difícil, desafiadora, mas ele concluirá pelo sacrifício. Por isso que a afeição pelo sacrifício faz parte do trabalhador leal, que é essa vinha que precisa sofrer para produzir algo de qualidade. Há, então, lugar para todos, mas cada qual precisará ter humildade de ocupar o seu lugar. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as perspectivas de fã, de mídia, de ídolo, de modelo a ser seguido da Terra. Porque isso me faz ambicionar situações que não me pertencem, porque eu desvio de Jesus como guia e modelo. É nesse sentido que, se o indivíduo somente empreendesse coisas compatíveis que ele acordou no astral, para o qual ele tem uma equipe para auxiliá-lo, de acordo com as suas capacidades, quase sempre teria êxito. Então, males nesse orbe vão ocorrer pela necessidade falsa que nós criamos, que está ligada às nossas inseguranças, às nossas desproteções, aos nossos traumas, que a gente não consegue enfrentar. Porque um dos marcos de maturidade emocional é poder habitar em segurança em busca de voo mais alto, é poder estar desprotegido e continuar sua trajetória evolutiva. Se eu esperar proteção, segurança e suporte, eu não vou fazer o avanço. Então, marcos do aporte psicológico saudável é a pessoa habitando condições inseguras, desafiadoras, desprotegidas, sacrificiais, conseguir dar o seu melhor e prosseguir. É por esse motivo que Kardec vai dizer que existem muitas sombras que vão ocorrer por essa necessidade falsa que nós criamos. O indivíduo que sabe limitar o próprio desejo, ver sem inveja o que está acima de si, poupar-se-á de decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidade. Então, às vezes a pessoa, por causa desse frenesi, onde inclusive ela quer ter muitas conquistas para compensar o vazio que existe dentro dela,
ela começa a assumir muitas coisas que mesmo que sejam boas, mas extrapola a capacidade dela de realizar conscienciosamente cada uma. E no trabalho com Jesus, não é quantidade, é qualidade. Nesse sentido, que Kardec ele vai trazer num outro recorte, quando falta tempo para alguém fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. Então, não há os minutos adequados para fazer conscienciosamente algo, é melhor não realizar. Preferível é produzir um só trabalho bom a fazer 10 ruins. Então, isso significa essa maturidade, porque o indivíduo ele consegue ter essa tranquilidade de assumir o que é possível, mas no limiar da própria força, sem perfeccionismo, que acabaria nos levando para uma situação de não assumir o trabalho porque quer uma perfeição inatingível naquilo. Mas, por outro lado, o indivíduo, ele abraça aquela proposta conscienciosamente, dedicando o tempo que aquilo vai pedir, tendo condições de arrumar sua agenda, disciplina da sua vontade para atender aquela proposta. Porque senão a gente realiza mal feito. Se a gente quiser fazer um acúmulo de atividades só para dizer para mim que eu faço muita coisa, ou para mostrar num palanque a quantidade de coisa em que eu estou envolvida positiva. Isso tudo é movimento de distração. É por esse motivo que a gente tem exemplos na própria literatura espírita de espíritos superiores que passaram na Terra no anonimato, que não realizaram uma obra grandiosa de pedra, não construiu uma escola, não criou um curso de graduação, não fez a construção de um asilo, não deu um suporte de coordenação para aquele que está preso, mas a pessoa, ela passou na Terra fazendo bem. Ela saiu vitoriosa daqui, no anonimato, na simplicidade de atender o que foi pedido dela, que é o desafio. A gente tem o caso da Alcione, que é trago pela psicografia do Chico, um espírito superior que veio da constelação de Sírios, precisou de 10 anos para adaptar-se novamente à atmosfera terrícola. E no período que ela teve encarnado na Terra, ela não fez uma obra grandiosa de cimento, mas ela conseguiu, nos detalhes da sua trajetória, engrandecer, sublimar a sua ação, mormente ali no ambiente familiar. Então mostra como que é ciládico essas situações, porque às vezes a gente quer aparência, quantidade, aplauso, e a gente se perde. É por isso que o indivíduo, e é um outro aspecto que Kardec recorta para nós, ele precisa ter esse desinteresse material e moral absoluto. Ele precisará da humildade sincera, da abnegação da personalidade, do devotamento sem segunda intenção, sem limites. Ele se perde na ambição, no amor próprio, que é cilada e está dentro de nós. É a armadilha que existe da nossa sombra e que, se eu não tiver resolvido dentro de mim o para que eu estou aqui, o móvel por trás daquilo que eu realizo, eu vou criar males desnecessários para a minha trajetória, ciladas que eu vou acabar caindo devido à minha ambição. Por esse motivo, que são reflexões tragas para nós nesse instante desafiador que nós estamos. A Joana vai trazer que todos os seres herdam naturalmente da sua experiência transata. O processo evolutivo antropológico permanece impresso no painel do inconsciente profundo, no próprio espírito, que se socializa, desabrocha a expressão psíquica por intermédio da vivência sucessiva e interrupta, o que lhe faculta crescer e adquirir maior soma de valor, intelecto, moral. Então, ela vai trazer que todos herdam naturalmente das suas experiências transatas. Ela vai nos colocar o processo de evolução antropológica permanecendo impresso no painel inconsciencial profundo, no próprio espírito,
que se socializará e desabrochará, a expressão psíquica, via vivência sucessiva e ininterrupta, onde tanto a socialização acontece quanto o desabrochamento, facultando crescer, adquirir maior soma de valor intelecto moral. Por isso que ela vai trazer essa importância, essa necessidade da convivência. Dessa forma, o mito encontra-se no bojo da sua formação, não dissociado do seu comportamento atual. Realização, atitude, anseio, propósito variar ter o repouso inconsciente e mito que não fora decodificado pela consciência. Então, ela vai trazer esses mitos que estão no bojo da sua formação, não dissociados do seu atual comportamento. Onde, na realização, na atitude, na proposta de variado teor e no anseio, repousará inconsciente em mitos que não foram decodificados pela consciência. Temor a Deus remanescente do pensamento primário, meio de forma automática, prossegue conduzindo o indivíduo a processo religioso sem nenhuma estrutura lógica, em forma instintiva de preservação do si, para a eventualidade de existir um ser superior, criador do universo. Então, o temor a Deus remanesce do pensamento primário, mesmo automaticamente, prossegue conduzindo o ser a processo religioso sem nenhuma estrutura lógica, em forma instintiva de preservação do si, para a eventualidade de existir um ser superior, criador, universal. Como consequência dessa atitude, o comportamento social sempre é caracterizado por ameaça, exigência descabida e antológica, imposição. A antologia tem a ver com algo notável. Então, está caracterizado por imposição, ameaça, exigência notável, descabida, que disfarça o medo, que permanece dominador na fibra do mal direcionado sentimento. Então, o indivíduo ele fica com esse medo mórbido que ele procura disfarçar, mas que permanece dominando a fibra, o sentimento mal direcionado. Então, a gente tem uma série de imposições, e isso é algo que acontece, às vezes, quando uma pessoa ela quer fazer um câmbio com Deus, ela cumpre uma determinada promessa para ter uma resposta que ela deseja muito. Ela anda não sei quantos quilômetros para ela poder ter algo concretizado naquilo que ela pediu. Num relacionamento com Deus alterado, onde o indivíduo acredita que fazendo uma prática exterior, tal como ela propôs num determinado momento, ela vai conseguir fazer o intercambiamento que ela deseja com a divindade. Inclusive, Kardec ele trata disso num outro recorte, dizendo que se eu desejo fazer um sacrifício agradável a Deus, é eu usar as minhas possibilidades para ajudar o outro. Porque uma pessoa que caminha 20 quilômetros, ela não está contribuindo com outra pessoa nesse processo. O que está acontecendo ali é um desgaste de energia. Às vezes a pessoa ela tem um problema de luxação, ela tem uma artrose, tem uma osteoporose, e essa caminhada impacta, adoece ela ainda mais, desnecessariamente. Ela acaba tendo um esgotamento perigoso, psíquico, físico, por causa dessa caminhada longa, que ela se impôs de maneira infrutífera. Antes ela usar a energia dela, o próprio movimento, para ajudar alguém que precisa. Então, Kardec ele vai trazer que o sacrifício agradável a Deus é aquele que estende a mão para o outro. Então, ao invés de eu me supliciar e dilacerar minha possibilidade de ajudar, eu canalizo os meus recursos para ser útil no meio que eu estou. Porque senão seria egoísmo. Eu entrar dentro de um quarto, começar a me chicotear, isso vai ajudar quem? A mim vai servir para me ferir, sangrar, eu vou ter que tratar isso, vou gastar tempo para comprar um remédio, para passar. E para o outro, isso vai ter redundado inútil. Então, são questionamentos que a gente precisa fazer acerca de como nós estamos canalizando as nossas possibilidades, porque nós vamos ser cobrados. A saúde que me foi emprestada, a habilidade, o recurso moral, material que está emprestado a título precário na minha mão, é para que eu produza com isso. Eu estou prestando conta do que eu estou fazendo com esses recursos.
Então, se eu dilapido isso, me machucando, me dilacerando, eu estou jogando fora aquela possibilidade que eu estava tendo de produzir bons frutos com aquilo. Então, é isso que a Jona está trazendo aqui. Existe ainda essa situação onde o indivíduo ele é conduzido a um processo religioso sem nenhuma estrutura lógica, que dilapida os próprios recursos para lugar nenhum, em forma instintiva de preservação do si, para uma eventualidade de existir um superior ser, criador universal. Então, a consequência que ela vai trazer é esse comportamento social caracterizado por imposição, uma exigência notável descabida, chocante, espetaculosa, por ameaça, que disfarça o medo mórbido, que permanece dominando a fibra do sentimento mal direcionado e conduzido do indivíduo. Não conseguindo superar a impressão infante que fica no íntimo, forma de atitude injustificável, o indivíduo continua transformando a vida em um processo especial para viver seu drama, conflito interior, esperando acolhimento da plateia que o cerca. Então, ela mostra para nós que o indivíduo que não consegue superar a impressão infante que fica no seu íntimo, ele acaba continuando isso em forma de atitude injustificável. Inclusive, porque o adulto, ele inclui. Quando a gente tem discurso de exclusão, de privilégio, é a criança ferida interior que está falando. Por isso que a gente tem que ter cuidado no momento que a gente percebe que o desequilíbrio, a reatividade, a impulsividade, a instintividade, ela está tomando conta de nós, é a nossa criança. Quando alguém entra no supermercado com uma criança e está ali comprando um arroz, e essa criança diz que quer uma bala, e a mãe diz que aquele não é o momento de fazer aquela compra, essa criança começa a berrar, a fazer uma birra. Então, tudo dentro de nós que faz birra, que grita, que quer, porque quer, é a nossa criança. As reações impulsivas que extrapolam o razoável, a lógica, o bom senso, que nos tira da capacidade de lucidez básica, isso é a criança interior. A gente tem que fazer o nosso adulto acordar e pôr ordem dentro de nós. É nesse sentido que sempre que alguém vem perante nós com um discurso de exclusão ou de privilegiamento, é a criança do outro que está falando. Eu preciso ter cuidado. Não vou ofender, mas eu preciso me defender. E usando o silêncio. Porque, às vezes, a gente tem a ideia que a defesa adequada, ela precisa da palavra. Jesus, quando foi constrangido, sob tortura, a se defender, ele silenciou. Às vezes, o silêncio é a melhor atitude de preservação da nossa lucidez e de continuidade equilibrada. Por isso que, nas situações em que alguém ou a gente esteja adentrando, excluir alguém, privilegiar outrem, isso é uma criança que está tendo voz, isso é coisa infantil e de feridas. O adulto precisa acontecer e pôr limite, dominar a situação, trazendo um discurso de inclusão, de contributo que beneficia a todos. Muita vez optando pelo silêncio, o bendito calar. Porque isso vai dar tempo do ser superior em mim a atuar e me auxiliar. Porque a gente traz aqui a questão da espiritualidade maior que nos ajuda, quando percebe que nós estamos nos conectando com ela. Mesmo a gente sendo espírito inferior, quando eu faço essa parada e ponho ordem na minha situação interior, e me domino e calo a minha criança ferida, faço o adulto em mim passar na frente, a espiritualidade maior tem como nos insuflar ideias nobres e nos dar diretivas adequadas para resolver o problema que está acontecendo.
Então, pela própria questão da nossa reatividade, nós estamos acostumados a falar para se defender, mas a verdadeira defesa, muitas vezes, ela é o calar. Ela é o sair daquela situação. Jesus, quando ele precisou falar para defender outra pessoa, ele falava. Mas quando ele foi constrangido, sob agressão violenta, a falar na sua defesa, ele calou. Então, isso mostra que existem movimentos que nós seremos chamados a fazer de defender nossa cooperação com Jesus, mas que muitas vezes é sair de cena, é renunciar à palavra. É conseguir fazer as emulações internas dos metais da renúncia, que é uma panagem de vitória sobre si mesmo. Porque tudo em nós que quer o nosso nome citado, a nossa imagem preservada, isso é a nossa sombra, é o nosso amor próprio, o nosso orgulho. Inclusive quando a gente fala em produções que alguém faça. Porque a pessoa que está numa perspectiva de doação dignificadora, ela produz um texto, ela pode até mesmo escrever um livro, ela não está preocupada em pôr o nome dela ali. Ela está fazendo aquilo como um trabalho espontâneo para contribuir no meio que ela está. Se existe uma preocupação de que o meu nome seja citado, de que haja um reconhecimento na minha direção, a gente já tem que tomar cuidado, acender a luz vermelha. Até mesmo porque todas as riquezas materiais da terra foram conquistadas usando crimes e injustiças, iniquidades. Então, do momento que eu desejo fazer a entrega do que me foi emprestado para a utilidade, eu terei que ter cuidado com o móvel que está por trás, porque se eu tenho atitudes para enriquecimento material, eu já estou num desvio. E são situações que nós corremos risco. Todos nós encarnados na Terra estamos numa corda bamba. Que pede de nós essa observação atenta, essa vigilância, essa oração. Senão a gente cai. É nesse sentido que Jesus, ele vem levantar o véu da nossa percepção e nos mostra que o móvel por trás que vai trazer o interesse do indivíduo, aquilo que o faz se movimentar. Nesse sentido que a Joana ela vai trazer que se o indivíduo não consegue superar as impressões infantis que marcaram o seu íntimo em forma de atitude injustificável, ele continua transformando a vida em um proscênio especial para viver drama. Ou seja, existem impressões infantes que estão marcadas em nós na forma de uma ação injustificável. Aquilo nem foi digerido, palatabilizado, tratado mentalmente por nós. Então, eu continuo transformando a minha vida numa reprodução desse padrão sombrio, num proscênio especial para viver drama, conflito interior, esperando acolhimento da plateia que me cerca. Se eu não me conscientizar da realidade do cotidiano, eu fujo para a paisagem de fábula que me encanta o período juvenil e aguardo presença fantástica daquele que me retira o fardo opressor do trabalho, da conquista cultural, do esforço, me elegendo como privilegiada, semideusa. Minha personalidade experimentaria a deformação constitutiva e apresentar-se-ia com sinal de morbidez. É nesse sentido que é essa conscientização da realidade nossa, do dia a dia, daquilo que acontece porta dentro da alma, que vai nos permitindo sair dessa situação onde o indivíduo fuge para uma paisagem fabulosa que lhe encanta o período juvenil da época em que ele esteve nessa idade e que foi encantador para ele, permanecendo aguardando presença fantástica que venha magicamente retirar dele o fardo opressor do suor,
do esforço, do seu contributo inadiável, da sua cultural conquista, e que vem elegê-lo como semideus privilegiado. Então, isso é deformação constitutiva da personalidade, que apresentar-se-á com sinal de morbidez. É nesse sentido que a mudança de paradigma precisará acontecer. Porque nós não viemos para a Terra para ter proteção e segurança, mas para pedir trabalho por Cristo. O indivíduo que adentra essa deformação constitutiva e com sinal mórbido, ele fica muito preocupado com o próprio sofrimento, para no lance difícil, então ele não vai conseguir ficar com Jesus, mas ele vai permanecer no tropeço, ele não vai dar conta do recado. Por isso, nós precisamos educar, olhar, observação e vontade. Na leveza do mestre, a obnubilação desvanecerá. Nossa mente nos lapidará para nossa individuação leal a ele. Aceitaremos sobre nós seu jugo, humilde, manso, suave, leve, vivendo o sacrifício espontâneo que for, gratos, sob a luz do Cristo. Então, à medida que este desenvolvimento psicológico vai acontecer, no mito, que nele se encontra em forma arquetípica, sofre transformação e se adapta ao mecanismo de diferente período de crescimento e de amadurecimento. A leve construção fantasista vai sendo substituída por nova aspiração realista, que se funde na imaginação, abre espaço para um desenvolvimento saudável e equilibrado. Então, essas construções fantasistas, leves, vão sendo substituídas por aspirações novas realistas, que vai fundir na imaginação e abre campo para desenvolver equilibradamente saudável. Na raiz de muitos comportamentos estranhos estão mitos não diluídos, comandando o indivíduo que prossegue maturo. Então, às vezes, um determinado comportamento que escandaliza, que choca, isso é um mito por trás, na raiz disso, que não foi diluído, que não foi tratado, que não foi resolvido, que não foi perdoado, amado, para o indivíduo conseguir substituir isso por algo positivo. Então, continua comandando o ser que prossegue maturo. Inúmeros desses mitos se originam em ocorrência que não pôde ser comprovada e passou à galeria da imaginação, enriquecido por sonho e inspiração de pessoas, geração sucessiva, que se encarregara de dar-lhes vida, hora real, em outros momentos com caráter apenas simbólico. Então, ela vai trazer que números desses mitos tiveram origem em ocorrência que não pôde ser comprovada. Aquilo não pôde ser diluído adequadamente no momento. Então, passou a galeria imaginativa, enriquecido por aspiração de pessoas de geração sucessiva, por sonho, que seja alguém da família ou um colega, rezou aquilo para nós, ou um sonho, algo que veio de lembrança do desdobramento do sono, em que o indivíduo ele não pôde concatenar adequadamente, pôr cada situação no seu devido lugar. Então, vai acontecendo de se encarregar de dar-lhes vida hora real, em momentos outros com caráter apenas simbólico. Então, são situações que continuam se movimentando por conta própria, mas que estão interferindo na nossa conduta, na nossa atitude mental, porque não houveram sido adequadamente diluídas, analisadas de forma lúcida. Então, isso continua tendo vez em nós, tendo voz, com as suas alterações, as suas condições de deformações. É nesse sentido que são questões que a gente precisa abordar, porque quanto mais eu vou diluindo essas situações em mim, mais eu vou conseguindo me harmonizar, me equilibrar, sair do choque, do escândalo, do trauma, da armadilha, e conseguir fazer essa equilibração interna. Por esse motivo que vai acontecendo, inclusive, uma aprimoração da atenção do indivíduo, do que ele seleciona, da capacidade dele de eleger
o essencial. Por esse motivo que Jesus ele vai dizer na parábola dos trabalhadores da última hora, onde ele diz que em resposta dissera a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça, acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada, tomo o que vos pertence, por mim desejo desse último tanto quanto a vós, me é permitido fazer o que desejo. O vosso olho é mau, porque eu seja bom. Assim o último será o primeiro o último, pois há muitos chamados e poucos escolhidos. Então Jesus vai dizer que nós nos escolhemos pela nossa atitude mental, pela nossa conduta. Então, o indivíduo que consegue uma autoabordagem, uma autodiluição adequada, que o permita aprimorar a escolha do primacial, do que importa, ele é capaz de fazer uma disciplina da vontade nessa direção. Então, de um chamado que ele recebera do Mestre, ele consegue se escolher e sustentar a sua tocha interior acesa.